O que acontece quando uma mulher é ameaçada por quem deveria protegê-la? Essa é a história de Clara Mendes, uma mulher que passou 32 anos acreditando no faço tudo por você. Clara era contadora que chegava às 7h15 da manhã, antes de todo mundo, a que conhecia cada número, cada processo, cada detalhe que fazia a rede de restaurantes Vila Formosa Toscana funcionar, quando disseram que um sistema automatizado faria o trabalho dela melhor. Clara não gritou, não chorou, apenas organizou a mesa e foi embora. Mas o choque real não veio no trabalho. Veio quando ela chegou em casa. O companheiro, ao saber da demissão, transformou frustração em ameaça. Vieram as palavras duras, o medo, a sensação de perder o emprego tinha virado culpa dela. Ali, Clara entendeu que não era mais amor. Era abuso emocional. Clara passou aquela noite sem dormir, o celular na mão, a mente em alerta, o coração acelerado. Você já ficou assim, com o corpo cansado e a cabeça em guerra? Ela lembrava de cada frase dita, de cada ameaça velada. Não era a primeira vez que o tom mudava quando algo dava errado, mas foi a primeira vez que o medo falou mais alto que o amor. Na manhã seguinte, Clara se olhou no espelho por mais tempo que o normal. Viu uma mulher cansada, mas ainda inteira. Quantas vezes você já se acostumou com algo que te machuca? Ela percebeu que vinha encolhendo para caber no mundo de outra pessoa, que vinha pedindo desculpa por existir, por errar, por respirar, e que amor de verdade não exige que você diminua. Ela pegou uma mochila pequena e colocou dentro o essencial: documentos, um pouco de dinheiro, uma muda de roupa. Você também já teve que escolher o que levar e o que deixar para trás? Cada objeto parecia pesar mais que o normal, não pelo valor, mas pelo que simbolizava. Era o começo de uma despedida que não faria barulho. Antes de sair, Clara respirou fundo e parou na porta. Não houve grito, discussão ou cena dramática. Às vezes, a maior coragem é sair em silêncio, não é? Ela não estava fugindo por fraqueza, mas escolhendo viver, dando a si mesma a chance de não virar estatística, dando a si mesma a chance de recomeçar. Se você está assistindo isso e se identificou em algum ponto, saiba que não é fraqueza sentir medo. O problema é ficar onde o medo vira rotina. Clara ainda não sabia como seria o dia seguinte, mas sabia de uma coisa: continuar ali não era mais opção. E às vezes, a virada começa quando você decide se escolher. O dia seguinte amanheceu diferente para Clara. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque ela tinha mudado por dentro. Você já percebeu como, depois de uma decisão difícil, o ar parece outro? O coração ainda batia acelerado, a insegurança ainda estava ali, mas, pela primeira vez em muito tempo, havia um fio de alívio. Ela não estava mais sob o mesmo teto do medo. Enquanto Clara tentava organizar os próprios pensamentos, do outro lado alguém sentia a perda do controle. Quando a pessoa percebe que não manda mais, a reação costuma vir forte. Talvez você já tenha visto isso acontecer com alguém próximo. O que era ameaça virou desespero. O que era poder virou fragilidade. E foi nesse momento que a realidade bateu à porta. As consequências não demoraram a chegar. A ausência dela fez barulho onde antes só havia silêncio. O que parecia invisível começou a ser notado por quem estava fora. Vizinhos, familiares, pessoas que nunca tinham perguntado nada. De repente, a história deixou de ser só de Clara. Passou a ser um alerta para quem fingia não ver. Clara não comemorou quando soube do que tinha acontecido depois. Não havia alegria em ver alguém responder pelos próprios atos. Você também sente isso quando entende que justiça não é vingança. Era uma mistura de alívio com cansaço profundo. O peso de anos de medo não some de um dia para o outro. Mas cada consequência mostrava que ela não estava errada em sair. Se você chegou até aqui na história, eu te faço uma pergunta sincera. Quantas vezes você já se calou para manter uma paz que não era paz? Clara ainda tinha um caminho longo pela frente. Mas agora, ela não caminhava mais sozinha dentro de casa. Ela caminhava para fora, em direção a algo novo. E às vezes, é isso que muda tudo. Os primeiros dias fora daquela casa foram estranhos para Clara. O silêncio agora era real, não aquele silêncio pesado de quem tem medo. Você já sentiu estranheza quando a confusão some e fica só o vazio? Ela acordava assustada, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento.
O corpo ainda reagia como se o perigo estivesse ali. Trauma não some com a mudança de endereço. Pouco a pouco, Clara começou a se permitir descansar. Dormir sem sobressaltos era uma novidade. Respirar fundo sem pedir desculpa também. Quantas vezes você pede desculpa por coisas que não fez? Ela percebeu que tinha desaprendido viver para si. E reaprender leva tempo, paciência e gentileza consigo mesma. No terceiro dia, Clara saiu para caminhar sem rumo. O sol no rosto pareceu diferente, quase simbólico. Você já notou como pequenos gestos ganham outro valor depois de uma virada? Um café tomado com calma, uma conversa simples, um sorriso de um estranho. Coisas pequenas, mas que lembram que a vida continua. E que ela também tinha o direito de continuar. Ela começou a pensar no futuro com menos medo e mais curiosidade. Não era um plano completo, era só um começo. Talvez procurar um novo trabalho, talvez aprender algo novo. O importante era voltar a se enxergar como alguém capaz. Alguém que não precisava se encolher para caber em ninguém. Alguém que podia ocupar espaço no próprio mundo. Se essa história está te tocando, eu te convido a não ignorar o que sente. Às vezes, a gente reconhece a dor do outro porque ela parece com a nossa. Clara ainda tinha dias difíceis pela frente, isso é real. Mas agora, cada passo era dado em direção à própria vida. E o recomeço não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Ele só precisa ser seu. Com o passar das semanas, Clara começou a se reconhecer de novo. Não a mulher que vivia em função do medo, mas a que tinha sonhos próprios. Você já se perdeu tentando agradar alguém? Ela percebeu o quanto tinha se afastado de quem era antes. Gostos, vontades, até exadas que tinham ficado para trás. Recuperar isso foi como encontrar partes de si pelo caminho. Aos poucos, Clara entendeu que não precisava ter todas as respostas. O recomeço não vem com manual de instruções. Talvez você também esteja esperando o momento perfeito para mudar algo, mas a vida quase nunca avisa quando é a hora certa. Ela só oferece pequenas chances de escolha, e cada escolha constrói um pedaço do futuro. Teve dias em que o medo tentou voltar. Memórias, dúvidas, aquela voz interna que questiona tudo. Você também escuta essa voz às vezes. Clara aprendeu a não brigar com o que sente. Aprendeu a reconhecer o medo sem deixar que ele mandasse. Sentir é humano, se paralisar é que machuca. Hoje, Clara não se define mais pelo que sofreu. Ela se define pelo que escolheu fazer depois da dor. E isso muda completamente a história que ela conta para si mesma. Você não é só o que te aconteceu. Você também é o que você faz com o que te aconteceu. Essa é uma virada poderosa. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que pode estar precisando ouvir isso hoje. Às vezes, um vídeo é o empurrão que falta para alguém se enxergar. E se você estiver vivendo algo parecido, saiba que você não está só. Existem caminhos, ajuda e pessoas que se importam. E escolher a própria vida é um ato de coragem todos os dias. Episódios bônus. Clara achou que daria conta de tudo sozinha. Afinal, tinha passado anos resolvendo problemas de todo mundo. Você também carrega esse hábito de ser forte o tempo todo. Mas existe um cansaço que não se resolve só com força de vontade. Existe um peso que só diminui quando é dividido. E foi aí que Clara percebeu que precisava de apoio. Ela enviou uma mensagem simples para alguém de confiança. Não era um pedido elaborado, era quase um desabafo tímido. Quantas vezes você já adiou pedir ajuda por medo de incomodar? Do outro lado, veio acolhimento, não julgamento. Veio escuta, veio presença, veio um estou aqui. E isso, às vezes, já muda o dia de alguém. Clara também buscou orientação profissional. Não porque estivesse quebrada, mas porque estava ferida. Você não vai ao médico quando sente dor? Cuidar da mente e do emocional é o mesmo princípio. Ela aprendeu a dar nome ao que viveu. E quando a gente nomeia, a dor começa a perder o poder. Aos poucos, Clara foi percebendo que não estava sozinha nessa estrada. Existiam outras histórias parecidas, outros recomeços possíveis. Ouvir relatos de quem já tinha atravessado o mesmo deserto conforta. Você já se sentiu menos sozinho ao ouvir alguém dizer eu também passei por isso? A dor compartilhada pesa menos, a coragem compartilhada cresce. E a rede de apoio vira chão quando tudo parece instável. Se você está vendo essa parte e sente que precisa de ajuda,
Saiba que buscar apoio é um passo de coragem, não de fraqueza. Ninguém merece atravessar o medo em silêncio. Converse com alguém de confiança, procure orientação, se proteja. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa dar o primeiro passo para não caminhar sozinho. Aqui vai a parte 7, a nova versão de si. Fechamento da jornada. No mesmo formato, 5 parágrafos com 6 linhas cada, envolvente com interação com o público. Algum tempo depois, Clara começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Não eram transformações grandiosas de um dia para o outro. E você, já notou como a gente muda aos poucos, quase sem perceber? Ela passou a falar com mais firmeza, a sustentar o próprio olhar, a ocupar espaços que antes evitava por medo de incomodar. Pequenos gestos que revelam grandes viradas internas. Clara também voltou a sonhar com coisas simples. Planos que não dependiam de agradar ninguém além dela mesma. Você ainda se permite imaginar um futuro melhor, talvez uma nova oportunidade de trabalho, talvez um curso, talvez apenas a liberdade de escolher sem se justificar. Sonhar de novo é um sinal de que a ferida começa a cicatrizar. Houve dias bons e dias difíceis, porque a cura não é linear. Algumas memórias ainda doíam, e tudo bem reconhecer isso. Você também se cobra para superar rápido aquilo que te marcou. Clara aprendeu a respeitar o próprio tempo, a celebrar cada avanço, mesmo quando parecia pequeno, porque cada passo conta quando o caminho foi pesado. Com o tempo, Clara deixou de se definir pela história que viveu. Ela não era mais mulher que sofreu, mas a mulher que escolheu mudar. E isso muda completamente a forma como ela se enxerga no mundo. Você não é só o que te feriu. Você também é o que constrói depois da dor. Essa é uma identidade que ninguém pode tirar de você. Se essa história chegou até você, que ela sirva como lembrete. Nem todo recomeço é barulhento, mas todo recomeço é corajoso. Talvez hoje não seja o seu dia de mudar tudo, mas pode ser o dia de dar um passo pequeno em direção a você. E quando alguém escolhe a própria vida, isso inspira outras escolhas. Que essa escolha também encontre espaço no seu caminho.